Glória a Deus, graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui essa noite, compartilhando da palavra de Deus e participando dessa live, sabendo que Deus tem muito mais para as nossas vidas. Eu estava ali pensando no que eu poderia falar numa noite como essa, e o Espírito Santo de Deus me conduziu a uma palavra que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, onde diz que Jesus, quando ele completa 30 anos e começa a fazer os seus milagres, ele volta à cidade de Nazaré, e quando ele chega em Nazaré, ele fala em uma sinagoga, e as pessoas que ouviram a Jesus naquele momento foram as pessoas que conheciam e participaram da criação de Jesus. Tendo em vista que naquela época Nazaré tinha cerca de 500 habitantes, então Jesus ele vai estar dos 2 aos 30 anos morando em Nazaré. E quando ele chega em Cafarnaum, vai morar em Cafarnaum e depois ele volta já realizando milagres. E ele começa ali a falar naquela sinagoga com as pessoas. O texto bíblico vai dizer: e Jesus, não podendo realizar grandes milagres naquele lugar, por conta da incredulidade de todos. E essa palavra entrou no meu coração. Nesse momento de pandemia, onde as pessoas se conhecem muito mais, onde nós estamos cada vez mais próximos às pessoas que moramos, as pessoas que nós amamos, pais, esposo, cônjuge, filhos, e a gente passa a maior parte de tempo juntos. É nesse momento que, quando a glória do Senhor precisa se manifestar em uma época de guerra, em uma época de luta, em uma época de perdas, em uma época de crises. E aí esse texto vem ao meu coração, porque é nesse momento que as coisas que precisavam acontecer na vida daquelas pessoas e até mesmo nas nossas vidas não acontecem por causa da incredulidade. E o que na verdade chamou muito a minha atenção foi porque ali eram as pessoas que conheciam a criação de Jesus. É por isso que eles falaram: Johnny, onde está seu pai? Esse por acaso não é filho de José? E começam a recitar todos os irmãos de Jesus. Eles tinham conhecimento de quem era Jesus, eles sabiam da criação, eles sabiam da promessa, eles sabiam de tudo que tinha para acontecer, mas eles mesmo assim eram incrédulos. E uma coisa que eu quero liberar para a sua casa, você que está na sua casa. O texto diz: Jesus não podia fazer grandes milagres por conta da incredulidade. Às vezes dentro da sua casa não acontecem grandes coisas, grandes milagres. Sabe por quê? Porque a pessoa que você ama, a pessoa que está do seu lado, às vezes não consegue acreditar em você. É incrédula, não tem fé. E eu quero liberar a palavra aqui que tem gente vivendo coisas pequenas, não podem viver coisas grandes. Sabe por quê? Porque não tem a capacidade de acreditar no milagre do próximo. E a palavra do Senhor para você essa noite é: acredite nessa pessoa que está do seu lado. As pessoas eles vão conhecer as suas falhas, eles vão saber mais do que todo mundo dos seus erros, mas nós precisamos acreditar nas pessoas que Deus colocou do meu lado, porque quando eu não acredito nessas pessoas, Deus ele não faz coisas grandes. Está no texto. Jesus não podia fazer coisas grandes por causa da incredulidade. A incredulidade quer dizer dúvidas. E na verdade hoje Deus está dizendo: tire todas as dúvidas do seu coração, deixe de ser incrédulo, acredite nessa pessoa, aposte nela. E é nesse momento de crise que nós estamos confinados em quarentenas que Deus está te despertando. Por quê? Você acredita em tantas pessoas que você nem conhece? Não é isso? Antigamente, o pastor Leandro estava falando isso. Eu evangelizava assim domingo à noite, domingo depois da escola dominical. A gente pegava os folhetos da igreja de papel, 1000 folhetos, R$10. Aí pegava o carimbo da igreja, ia lá na igreja, pegava o carimbo, a gente ficava com a mão toda preta. Carimbo e com o endereço da igreja. E saía de tarde. Eu não sei se você já passou isso na sua casa. Hoje é uma live de hinos antigos. E aí antigamente a gente fazia isso. Está aqui minha mãe,
Parava na frente da igreja, do Partido Alto, debaixo do sol, de meio-dia. Meio-dia, exato, tinha que ser meio-dia o evangelismo. Meio-dia, e depois ia para uma. E a gente ia, e os irmãos passando, e a gente, Jesus te ama. A gente evangelizava assim, era difícil, Johnny. Porque antes da gente entregar um folheto, a pessoa já falava, Jesus, eu sei que Jesus me ama. E sabe como você pode evangelizar hoje? Agora. Você não vem mais entregar papel. É compartilhando essa live. É compartilhando a palavra de Deus. Quinta-feira nós estávamos na live lá da igreja, e uma pessoa que não é nem da igreja, viu a live num grupo, compartilhou, chegou dentro de uma ala do hospital, a ala 6, e lá uma pessoa que estava vendo falou assim, eu quero oração, e aí o pastor viu na hora e começou a orar, até ele cantou, daqui a pouco o pastor falou, eu profetizo que todos da ala serão curados, e no dia seguinte nós recebemos a notícia que todos que estavam na aula, na sexta-feira, que foi ontem, receberam alta um dia depois. Você não tem noção do que está acontecendo? Você não está entendendo o que Deus está dizendo? Que é tempo da gente acreditar nas pessoas que estão próximas da gente. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você, mas é necessário que você entenda isso e acredite. Nós damos tantos valores às pessoas que nós nem conhecemos. Mas quando Jesus, que todo mundo sabe onde é, e o interessante, gente, é que se ele chega em Jerusalém tem uma multidão, ele chega em Cafarnaum tem uma multidão, em Nazaré, onde ele viveu dos 2 aos 30 anos, onde as pessoas tinham que receber ele, as pessoas não acreditam. Pega essa, a maioria das vezes, as pessoas que mais te conhecem, serão as que não irão acreditar em você. Mas não se preocupa não, sabe por quê? Eles conheciam Jesus por fora. E isso não alterava quem ele era por dentro. A gente não pode ser movido, ou a gente não pode mudar por conta das pessoas que estão ao nosso redor. É viver de forma extracircunstancial. As circunstâncias dizem acabou, desemprego, mandado embora. A circunstância é agora não dá mais certo, mas aí Deus não. Deus olha para a gente e diz, eu tenho algo diferente para você. A questão que Deus hoje quer chamar você para entender é que Deus tem coisas maiores para você. O texto de Mateus 6 diz que Jesus não podia fazer coisas grandes ali, grandes milagres. E Ele quer fazer grandes milagres, mas para Ele fazer grandes milagres é necessário que você acredite. Só isso. Acredite. Acredite nele, acredite que ele é capaz, acredite que ele é capaz de fazer. E hoje eu quero chamar a tua atenção para você ter fé, acreditar que ele é capaz de fazer qualquer coisa, acreditar que ele é capaz de mudar histórias, acreditar que ele é capaz de curar essa pessoa que está vendo essa live, acreditar que ele é capaz de salvar esse marido que nem você mais acredita que possa ter salvação, você que há tanto tempo está vivendo por um tempo, e aí por bastante tempo debaixo de uma promessa, e a promessa era de salvação. E passaram 30, 20 anos, e você está dizendo, agora não tem mais jeito. Deus está dizendo, acredite no projeto de Deus, porque quem prometeu, Ele cumpre, é fiel para isso. Vamos crer que o Senhor, no tempo certo, na hora certa, vai fazer a coisa certa. E hoje, você que está aqui online, vendo essa live, Deus está te convidando para você ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E o papel do inimigo, sabe qual é? É tirar da gente a fé. A fé que nós temos em Jesus. A fé que nós temos porque o justo precisa viver assim. E se o inimigo tira a fé da gente, o justo não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue ir adiante. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está vendo essa live, para você que está, aleluia, conectado com a gente. Deus tem coisas grandiosíssimas, especiais para você, mas é necessário que você creia. Creia no projeto falido. Creia. Eu lembro que na época que Deus me deu a orientação, e aí eu comecei a conversar com os meus líderes para nós abrirmos a igreja top. Eu estava na Alemanha, Deus foi falando comigo, e aí, por um pensamento, Márcio, que veio na minha mente, um amigo, um empresário meu falou assim, se você tivesse 1,5 milhão de reais,
você conseguiria abrir uma franquia do McDonald's. E em um ano, você pega o seu 1,5 milhão de novo e coloca de lucro mais 1,5 milhão no bolso. Em um ano. Depois é só lucro. E eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse 1,5 milhão agora, imagina um McDonald's, lá na Vila Sapê, no Partido Alto, eu botava um McDonald's partido. McDonald's da Sapê. McDonald's da CDD. Hein? Ia botar num lugar assim onde ninguém iria imaginar e eu ia colocar. Aquelas promoções boas. E aí Deus falou assim para mim, você pode fazer isso. Investir em algo que você sabe que vai dar certo, mas o seu lucro é limitado. Eu falei, limitado como? Primeiro que você tem que pagar, vai ter que ficar pagando imposto para sempre, para a logomarca, vai ter que ficar pagando royalties, um monte de coisa para eles. Para sempre. Ou você pode fazer uma coisa. Olha só o texto. Eu falei, o quê? Deus falou para mim, você pode pegar 1,5 milhão e abrir uma hamburgueria. Faz um Bob's da vida. Faz um Burger King. Um Madeiro. 1,5 milhão dá para fazer. E eu falei, legal. E Deus falou assim, aí você teria um nome, você poderia vender franquias depois por 1,5 milhão, imagina? E eu falei, que legal. E Deus falou assim, sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque é difícil investir naquilo que ninguém nunca investiu. E quando Deus falou isso para mim, eu falei, e agora? Deus falou assim, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou te dando 1,5 milhão hoje. E não era de dinheiro, era de fé. E falou assim, eu vou te dar nome, vou te dar determinação, direção, tudo. E você vai fazer algo que ninguém nunca investiu, porque não existe. Mas você vai investir. E ali, eu comecei a igreja top. Daqui a pouco nós seremos 1,5 milhão de membros, eu creio. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que chegou o tempo de você investir naquilo que ninguém nunca investiu. Acredite nessa pessoa que está do seu lado. Fale para elas durante o dia palavras que a motivem. Porque se você não crê nessa pessoa que você conhece, diz a Bíblia, Deus não pode fazer grandes coisas. E de repente por isso você tem vivido coisas pequenas. De repente por isso você tem vivido de migalhas. Eu quero liberar uma palavra para você já para a Tayane voltar a cantar. E a palavra que eu quero liberar para você é, chegou o tempo que Deus vai abrir as comportas dos céus para derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. E o que você precisa é crer. O que você precisa é acreditar nisso. Porque com incredulidade não vai dar certo. E chegou um momento, tem um amigo meu nos Estados Unidos que ele fala isso para mim, pastor, a gente fala de fé, a gente fala que crê, a gente prega todo dia, mas quando Deus vem nos provar, a gente é o primeiro a murmurar, a gente é o primeiro a duvidar, a gente não pode duvidar, não duvide. Eu não vou nem cantar para não estragar a live dela, cadê ela? Vem, Tayane, senão eu canto. Meu Deus, rapidinho eu canto aqui, hein? Duvido. Na hora que eu for radiante eu falo mistério. Acredite. Tá aqui minha irmã. Bonita. Hoje ela fez tudo sem imaginar, irmão. Até no lanterneiro ela foi. Lanternagem, pintura, polimento. Está aqui. Para adorar a Deus. Eu queria convidar você a adorar na sua casa. Engrandecer ao nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui também agradecer a um irmão, uma bênção de Deus, chamado José Martins. Ele está lá no Bronx, em Nova York. Ele é dono da Sierra Pavers. E esse homem tem abençoado muito a minha vida. E eu quero, em nome de Jesus, declarar vitória sobre a vida dele, agradecer ele por tudo também. Deus abençoe vocês. Jonas Abreu também é outro ajudador. Nelson Marquesan. São pessoas que ajudam a nossa vida. Eu quero liberar bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Na sua casa, levante sua mão se você crê em palavras proféticas. Porque é nesse momento que Deus está dizendo, agora, Deus está dizendo para você, que chegou o tempo de você viver coisas grandes. Acabou o tempo de migalhas. Acabou o tempo de você ficar contando. Não, Deus está dizendo, é tempo de viver coisas grandes. Tenha fé, acredite, porque quem prometeu é fiel para cumprir.
Aleluia.